Oi, gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Ai, será que vocês deviam estar escutando esse podcast? É brincadeira, é brincadeira. Ou não. Hoje a gente vai falar daquela vozinha interna que vive repetindo na nossa cabeça. Será que foi sorte? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu sou uma fraude? Ela, a síndrome do impostor. E para falar comigo aqui, ela, que é artista de teatro, estudante de direito e supervisora operacional, Thalita Alecrim. E também ela, que é professora de inglês, de teatro, artista de teatro, Verena Cervera. E aí, meninas, como vocês estão hoje? Acho que bem, prontas para entrar aí nesse assunto que é o mal da nossa geração. Exato, não É, é mesmo? eu ainda me arrisco a dizer que fomos nós que criamos a síndrome do impostor e divulgamos ela plenamente. Estamos Crise, aí, né? então. Nós fizemos um marketing muito bem feito, inclusive, né, Thalita? E Verena, gente, Verena, direto da Espanha, né, amiga? Eu estava perguntando por que de eu estar aqui, porque tinha que ser uma pessoa que tem sucesso pra estar aqui falando, né. Aí eu falei assim: "Mas gente, por quê? Por que que será que ela me chamou?". Não Já entendi, começou mas como? tamo aí, né, que afinal eu gosto que seu meu lema é "passar vergonha, tamo dentro". Meninas, e já para iniciar então um pouco sobre esse lance da síndrome do impostor, vocês acreditam que existe algum momento que seja chave para vocês, que sempre ocorre, alguma área da vida de vocês, ou algum lugar onde sempre é acionado essa vozinha que acontece? Olha, para mim acontece toda vez que você precisa tomar uma grande decisão ou que tomaram uma decisão por você. Ah, sei lá, você foi lá, te promoveram, você tirou uma boa nota na faculdade, você fez uma apresentação e foi extremamente elogiada. Legal, bacana. E aí vem a vozinha e fala: "Tá, mas você viu que aquela parte ali você errou. Tá vendo que você não entregou tanto ali? Ó, você tá se sabotando, você tá ali, você é uma fraude. Você para, que isso que todo mundo para tudo. Isso que todo mundo tá vendo de você é mentira. Você não é essa pessoa". Por muito tempo eu achei que era um plus, tá, reconhecer. Aham. Eu tenho cadernos de ali por volta de 15 anos falando: "Eu sou uma fraude". Mentira! Juro. Aí você fala: "Ah, por que que eu estou neste podcast, neste tema especificamente?". É por isso, porque o universo ele te devolve aquilo que você dá. Ela tem poder. Você fala: "Caramba, então desde muito nova eu me sinto assim". Uhum. Pode vir nas situações mais simples da vida. Para falar num podcast, você vai ouvir ou você vai fazer um vídeo. Meu, gravar vídeo. Você vai gravar um vídeo para uma, sei lá, corporativo. Quando você grava, você fala: "Caramba, ficou muito legal". Assiste 2 dias depois, você vai falar: Exato. "Por que que eu fiz isso? Por que que meu cabelo tá desse jeito? Eu não Uhum. percebi. Nossa, por que que me chamaram? Tem tanta gente boa. Eu não tenho rosto pra tela". Então, assim, essa vozinha ela vem nos pra mim, ela vem nos piores e mais aleatórios momentos, assim. Sim. É, pra mim tem eu até anotei algumas coisas aqui que ela falou, na tomada de decisão. Pra mim, eu penso assim, eu devia mandar alguém decidir por mim, porque eu só tomo decisão errada. Eu devia mandar alguém e "Olha, você bigode da que acabou de passar por mim, olha, minha vida é assim, assim, toma uma decisão", porque qualquer decisão vai ser melhor que a minha vai estar errada sempre, essa é uma. Outra coisa, é esse negócio do "eu sou uma fraude". Eu lembro que eu falei isso já. Eu fiz muitos cursos na SP, cursos livres. Então você tem que basicamente você se inscreve. Só para explicar para ouvinte, né, a SP é uma escola de teatro aqui em São Paulo. E tem muitos cursos livres que você se inscreve, você escreve e essa inscrição, na minha época, alguns anos atrás, era por meio de, uma redação. E eu, sempre escrevi relativamente bem, muito bem. Pra acabou com esse impostor aí, acabou.
Então, como eu sempre escrevi bem, eu acho que eu, de certa forma, eu me vendia bem, então eu passava. E aí, para uma das pessoas que eu fiz lá, o nome dele era Caio, eu falei: "Caio, eu sou uma fraude. Eu não mereço estar aqui, eu não li os livros que vocês leram, eu não sei das coisas que vocês sabem". Eu já É também isso. falei do "eu sou uma fraude". Gente, olha como o universo é, viu? Eu faço esses programas e vou escolhendo as pessoas e escolhendo os temas. E, por incrível que pareça, as pessoas sempre falam: Nossa, isso tem muito a ver comigo. Acho que eu sempre me enquadro em todos os temas. Linha com o universo. Isso Alinhadinha, alinhadinha. Muitas vezes, onde me pega isso mesmo, são nas celebrações. Então, assim, eu conquistei algo. Eu consegui chegar em um lugar. Montei, consegui produzir alguma coisa, né? Consegui dar certo em algo. Mas eu nunca tenho aquela sensação, pô, deu tudo certo, foi maravilhoso. Eu sempre tenho uma sensaçãozinha de poderia ser melhor. Nossa, eu fui bem, as pessoas, como a Thalita também comentou, né, de tirar uma nota boa, ou enfim, de ser promovida. As pessoas falam ali, às vezes, pra mim, me falam, ai, você é uma referência, você fez tal coisa, nossa, gostei muito do seu trabalho, ai, você fez muito bem. Só que comigo sempre vem essa dificuldade de fazer as celebrações. Primeiro porque eu já tô pensando qual vai ser o próximo, que já, né? Agora eu já fiz aqui, eu já tenho que pensar no próximo. E segundo, também por essa sensação de nunca conseguir ter essa. Tipo assim, que sensação boa. Tipo, dei o meu melhor, deu tudo certo. E vocês, meninas, vocês conseguem celebrar? Vocês têm um sentimento tranquilo em relação às celebrações da vida de vocês? Ou vocês sempre estão também ali devendo alguma coisa nessa celebração? eu acredito que Depende. assim, né, a gente tem com a maturidade dos 30 anos, né, você vai começando eu falo que você tem 29,5, no dia que você faz 30, a sua cabeça muda. Então você começa: "Ah, já não ligo mais tanto para isso. Ah, já não me coloco tanto em situações. Ah, já não faço mais tanta coisa que, eu era obrigada antes ou me sentia obrigada, já não me obrigo tanto". Contudo, celebração para mim, começa a ficar pouco, sabe. Então, eu conquistei isso agora. Parece que se eu celebro, eu me acomodo, e aí eu não quero me acomodar. Mas aí eu não quero ou eu não posso? Eu não consigo me acomodar. Ou eu posso celebrar só esse dia? Mas aí vem a culpa. Então você está sempre trabalhando com eu posso mais, porque eu acredito que eu posso mais, e aí quando eu entrego mais, eu não enxergo esse mais como aquilo que eu entreguei. Você fala: "Não, eu podia ainda mais", mas às vezes não, às vezes a gente tem que entender que é aquilo que a gente pode entregar, que naquele momento é a necessidade. Celebração, não vou mentir gente, não celebro, não celebro. Eu já fico assim posso falar recentemente, né, fui promovida e tudo bem, era uma vontade. Eu tô há 2 anos rezando por uma promoção. Sim. Tá? Então, eu fiz uma métrica comigo mesma. Então, vou entregar, vou chegar no horário, vou fazer isso. No momento que eu estava lá, ok, muito feliz, lá, lá, lá. No momento que eu saí de lá, o primeiro pensamento: será que eu vou dar conta? Uhum. E se der tudo errado? O fato de você não ter celebrado eh, faz com que você fique pensando: de quem foi essa ideia de me colocar aqui? Eu não nasci para isso, eu quero desistir. Ao invés de você ficar satisfeito, celebrar as pequenas vitórias, você fala: "Não fiz mais que a minha obrigação". E eu não me confronto com a celebração. Na verdade, ela nem é uma opção para mim. E eu só tomei Uhum. consciência disso agora, tá? Aí, que coisa! Eu ia falar que eu sou totalmente o contrário. Eu me permito sim celebrar e eu celebro e eu penso: "Cara, eu fiz isso". Uhum. Por exemplo, eu fiz um curso, que chama Celta, que é um curso para professores de inglês. Então, para entrar nesse curso, requer o mínimo de um nível. E eu nunca fiz exame nenhum, tipo Cambridge Exam, para saber se eu tenho um B1, se eu um nã nunca fiz exame oficial nenhum, tipo loucona. Aham. Dou aula de inglês, assim. Mas aí uma hora eu senti, eu falei: "Cara, eu preciso de uma certificação, eu preciso de alguma coisa". Sim.
E aí que eu entrei nesse Cambridge Exam, não passei com uma nota excelente, com um pass, aí passei com um pass, tá ótimo, mas cara, eu fiz. E eu falei, cara, eu sou uma professora certificada por Cambridge. Não é certificada pela coisa ali da esquina, não, é por Cambridge. Com relação a será que eu vou dar conta? Eu tenho uma história de que eu pensei, será que eu vou dar conta? E eu tinha razão, não dei. Conte-nos então essa, que essa história deve ser boa. Foi. Você lembra que eu fui pra Holanda? Que eu fui trabalhar. Sim. Você me emprestou Sim. dinheiro pra ir pra Holanda, pra pior furada Uhum. da minha vida. Que são Sim. um trabalho. Porque a Holanda tem um custo de vida que é tipo o dobro da Espanha. Então eu fui pra lá tentando um emprego de verão, mas era uma coisa física. Gente, eu não dou conta. Uhum. Não é que eu não queira, é que eu realmente não dou conta. E eu pensei, cara, será que eu vou dar conta e tal? Será que o meu inglês vai ser suficiente? Será que a minha nananã vai ser suficiente? Mas Tudo, você não tudo ao contava contrário. que. É. Eu não dava conta porque as minhas costas eram um trabalho de ficar fazendo um negócio assim, eu não dava conta. E aí eles mesmo me mandaram embora, Exato. Eles tomaram a decisão por você. Não, você não dá conta. Toma. evitando um processo. Mas então, é Exato. isso. Enfim, furada, furada, porque, enfim, Sim. muitas razões. É. Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês já tiveram a sensação, aquela sensaçãozinha, não aceitaram a oportunidade por, eu não vou conseguir, eu não mereço. Recusaram por acharem que não estavam preparadas, assim. Eu recusei uma oportunidade ou eu não fui. Isso acontece muito na minha vida de atriz, tá? Às vezes eu vejo alguns testes, eu falo, nossa, que testão e tal, e eu fico, não, mas isso já aconteceu muito também, mais na juventude, né? Principalmente, que é o momento ali que você tá estudando e tal. Mas já rolou isso pra vocês? De vocês terem essa sensação de eu não estou preparada pra isso? E não aceitar uma oportunidade, às vezes, muito boa? Eu sou caruda, né? Então, não. Não, Não! não, eu sou assim, eu sou caruda. Eu talvez, óbvio, quando você me vem com uma oportunidade, hoje eu consigo mensurar se isso cabe dentro da minha e da sua realidade, porque eu sei que quando a minha realidade afeta a sua, principalmente no mundo artístico, é uma coisa horrível. Então, assim, os meus horários são bagunçados, então 10 minutos de atraso no ensaio pode prejudicar. Todo um grupo. Então, hoje eu mensuro isso. Não é esse o motivo não é o motivo da recusa, achar que não vou dar conta, porque eu sou caruda. Eu falo, não, vou dar conta, com certeza eu vou dar conta. Às vezes, Aham, tô aqui, ó, coração a mil, mas não, eu topo, eu topo. A não ser que realmente não consiga se enquadrar na realidade uhum. que eu tô, a realidade do grupo ou do projeto que eu tô, mas eu topo, tá? Eu topo. Pra mim, eu acho que tem muito no quando eu vou aplicar para vagas, o que eu vou eu não sei, porque essa vaga mas é que eu não sei, eu não tenho toda essa experiência e Uhum. tal. Mas eu tenho que dizer que depois que eu vi, que eu me independizei tá certo? Fiquei independente? Não sei conjugar também. Não, eu tô com medo de eu estar falando em espanhol, entendeu? Depois que eu me independizei, eu senti uma uma necessidade muito grande, assim, de não tem como dar conta. Você tá em outro país, não tem mamãe, não tem, ninguém aqui pra te ajudar, não tem ninguém que você conheça. A única amiga que você tinha A única amiga que você tem na Espanha te lascou. isso, a única coisa isso, a única amiga que você tinha no lugar, na Espanha, eu mando correu com você daqui. Aham. Você não tem pra onde correr. É o Ney Matogrosso lá dizendo: "Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come". Não tem o que fazer. Então, com essa necessidade, aí foi aí que eu aceitei dar aula de espanhol. É mesmo. Espanhol, falo muito bem pra mim, não pra dar aula, é como o inglês eu falo bem pra dar aula. O português, consigo dar aula de português, mas também não sabe, eu ainda prefiro dar aula de inglês do que de português. A necessidade fez o quê? A fome fez o quê? A pessoa dá aula de espanhol. Estava no verão, e no verão não tem trabalho, né, pra coisa de idioma. E aí a coisa falou assim: você precisa
você tem essa aula aqui, você quer? Eu falei: "Preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, vocês não estão entendendo, eu preciso de dinheiro, eu quero". E aí eu via de manhã a aula para dar a aula de tarde pra menina, sanava todas as minhas dúvidas, e aí ela perguntava alguma coisa: "Olha, eu vou ter que pesquisar aqui, tá". Mas aí você cadê o impostor? Quando a água bate na bunda, não tem impostor, você vai lá, você faz, Sim. e aí depois você fala: "Cara, eu posso". Uhum. É, são situações diferentes mesmo. Eu acho que quando você precisa, a necessidade realmente nos faz esquecer qualquer coisa. Então, realmente não é um lugar mesmo, tipo, onde síndrome de impostor, nada, porque você precisa fazer, né? Você precisa, é necessidade. Nós passamos por essa fase das inseguranças e que eu acho que é eu não sei se é o grande, mas é uma das coisas que fomenta essa síndrome do impostor. Hoje, pra vocês, depois dos 30 a mais, qual que é a maior insegurança de vocês? Vocês têm uma maior ou não? Vocês vêm trabalhando elas com terapia e muita oração? Oração, com certeza. Não, não, brincadeira. Terapia é pra Oração, com rico. certeza. Ai, ó, só pra vou voltar e responder a sua pergunta, que eu Sim, acho claro. que a questão geracional, ela é uma coisa que pega muito. A gente é uma geração que teve muitas, então a gente vinha do analógico, passou para o digital, a gente vinha do vamos se aposentar, de repente não vamos. É, a gente veio do emprego é para sempre, não é mais, mulher tem que ter filho, agora já não tem mais. Então, assim, a gente tem várias transformações. A gente é a geração do meio, sabe? Então, tudo Uhum. aconteceu na no eu não sei como foi as outras, tá? Então, vou falar que a minha Sim. geração é assim. Exato. A Tudo nossa foi assim. Uhum. tudo Não, mas tem aconteceu. coisas que são inegáveis, Thalita. História é história. A nossa geração é historicamente marcada por algumas coisas. Assim como as guerras também, aquelas pessoas não vão tirar da gente. Ai, a revolução tecnológica vai ser a nossa, no livro de histórias. E eu acho que isso acaba meio que fazendo que com que a nossa cabeça fique sacudida o tempo todo. Então, porque assim, você tem que crescer, geração dos nossos pais. Você tem que crescer, conquistar uma casa, ter uma família. De repente, eu não preciso ter uma família e tá impossível de ter uma casa. Daí eu quero, e aí eu quero ter uma casa, ter uma família num cenário impossível. Aí, de repente, eu tenho um trabalho. E aí eu fiquei 2 anos no trabalho. 2 anos, gente. 2 anos no trabalho. Eu me sinto mal porque eu fiquei 2 anos no trabalho, porque a minha mãe ficou 20. Então, assim, é esse comparativo. E aí você vê as novas gerações vindo, trabalhando, e, meu, você não me quer, você não vai me pagar o que eu quero, eu vou embora. Você fica Exatamente. revoltado. Eu trabalho com pessoas. Quando você ouvir, você fica extremamente revoltado. E aí Uhum. você quer falar para eles: criança, você precisa trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ser ninguém. Mas dentro de você, você tá pensando: "Caramba, ele de certa forma tá certo. Se você não Uhum. valoriza o meu trabalho, a minha mão de obra, meu, não funciona pra mim, eu vou embora". Então, assim, é um puxa-puxa de fica, não fica, vai, não vai. Então, tudo isso acaba influenciando. E eu acho que a síndrome do impostor, ela tá mais relacionada com a gente internamente, porque, por mais que a gente se conheça, por mais que a gente passe muito tempo juntos, apesar de você saber os meus defeitos e as minhas falhas, você sabe exatamente onde, quer dizer, eu, né? Eu sei Exatamente. exatamente onde eu falho. Eu sei Uhum. exatamente nessa conversa aonde eu poderia ter sido melhor. E é nesse ponto que a síndrome vem. E aí, com tudo isso, eu acho que por ser artista, a gente veio a cultura, né, da psicologia, de terapia, então a gente busca uma terapia. Sim. Hoje a gente não se apega a nenhuma insegurança. A gente deixa as inseguranças irem, assim. Mas eu acho que talvez uma insegurança que talvez não tenha a ver agora com síndrome do impostor, né? Sim. Que é uma insegurança minha, que sempre foi, desde criança,
é uma insegurança com o corpo, então é uma insegurança que me acompanha. Então ela vai, ela volta, hora eu tô me sentindo uau, hora eu tô me sentindo, por favor, me deixa quieta num canto escuro. Então acho que a insegurança é essa que tá ali, que eu tenho que trabalhar com mais afinco. O resto eu não me apego a nenhuma. Ai, É passa, bom não ter, vem. é bom não ter de estimação, né, amiga? É isso. E aí que a necessidade te resgata. Porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, e você não vai ter tempo de ficar se apegando. Ah, eu não sirvo para isso. Não, você vai ter que fazer. Vai achar outro Uhum. emprego? Não tá fácil, não. Não tá fácil? Eu tô quase ensinando espanhol sem saber espanhol. Sim, não tá nada. Exatamente, exatamente. Eu amo. E você, Bê? Então, eu tava dando uma olhada, porque eu realmente eu achava, falei, gente, o que que eu vou falar desse negócio? Eu não sei, o que que eu vou falar desse negócio? Então, eu tava realmente dando uma pesquisada antes do, Assim, do, do vídeo, né? Antes vendo uns da vídeos aí gravação. na internet, antes de começar aqui. E eu vi que 70% dos profissionais que têm a síndrome do impostor são mulheres, são do sexo feminino. E uma das possíveis causas, seria que são famílias que priorizam, as conquistas mais do que o ser da criança. Então, ao invés de, simplesmente amor por simples amor. Ah, não, isso quando você conseguir não sei o quê, você consegue tal coisa. Só demonstrar carinho e afeto quando a criança. E eu acho que para as mulheres, de certa forma, isso tem muito, que a gente precisa mostrar o nosso valor para aí sim receber o reconhecimento. Se a Sim, gente com não certeza. tem o reconhecimento, se a gente não mostra o nosso valor, por que ela? Né? Uhum. Então, tem uma história que falam assim, eh, saiu para um homem saiu para com o seu filho no carro e aí ele teve um acidente. Chegando lá, o o profissional da saúde, o médico que ia operar, não podia operar porque era o seu próprio filho. Explica isso. Aí todo mundo buga, porque como assim? O médico, ele teve um acidente, aí ele opera o próprio filho? Sim, é a mulher. E aí Ah, ninguém nunca a fala que é a mulher, esposa. que é a A esposa é o esposa, médico. que também é doctor. Aham. Então, eu acho que tá bem nisso, né? Eu preciso primeiro provar que eu sou boa o suficiente para depois eu receber qualquer coisa. Enquanto eu não tenho o seu afeto, eu não tenho o seu carinho, o seu amor, nem nada. E aí eu acho que aí a gente cai nisso. Já puxando o gancho, então, né, para a próxima pergunta que a Verena trouxe, a gente sabe que a síndrome do impostor ela não escolhe estilo de pessoa, mas a gente também, como boas mulheres no nosso mundo, e entendendo também a sociedade, estruturalmente a sociedade, a gente sabe que pessoas negras, pessoas periféricas, mulheres, com certeza vão ter muito mais a síndrome do impostor, onde eu cheguei, onde eu estou, por que que eu estou aqui, do que homens brancos, cis, né? Porque a nossa sociedade, estruturalmente, ela é projetada para que alguns tipos de pessoas não estejam em alguns lugares, ou que não alcance, né, alguns patamares da vida estabelecida por ela mesma, né? por essa sociedade mesma. Então, a gente entende que alguns tipos de pessoas, com certeza, terão esse lugar mais fácil de ser acessado. Vocês acham isso também, meninas? Já sabendo a resposta, mas com certeza. Lógico. Eu também acho. Assim, eu vi esse dado aqui não é recente, eu não lembro de onde que eu saquei, tá? Mas fonte não é vozes da minha cabeça. Que os homens, eles aplicam para vagas que eles têm mais ou menos 35% em comum com aquela vaga. Eu espero eu estar em 95% em comum para eu poder aplicar para uma vaga. Exatamente. Exatamente. E aí, também, a hipocrisia da sociedade, né?
porque muitas vezes se essas pessoas falarem que elas tiveram esse quando elas chegam em patamares e tal, existe uma hipocrisia também de depois de: "Não, mas é pra todo mundo, igual pra todo mundo". Não é bem assim. E assim, é muito difícil pra um tipo de pessoa aceitar que existem mesmo diferenças, existem desigualdades sociais e uma pressão estrutural. Para uma mulher é muito. Aí a gente vai falar aqui no nosso lugar de fala, né? Que nós não podemos falar pelas outras, por todas as minorias, mas no nosso lugar de fala a gente entende muito o quanto para uma mulher, às vezes, muitas vezes, o meu cartão de visita à minha cara, antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu. Já. Já tem vários julgamentos, pré-julgamentos. Como Sim. assim, sabe? Então, eu chego lá, eu chego com esse meu rosto lá, com essa minha skin, e aí as pessoas não vão dar crédito pra mim logo de cara, sabe? Eu já passei muito por isso na vida. E aí, quando eu começo a falar, quando eu começo a discorrer sobre algum assunto, né, que eu tenho alguma propriedade, as pessoas ficam, nossa. Dá pra perceber. Às vezes elas não falam, né? Mas dá pra perceber na cara delas, tipo assim, gente. E muitas vezes, gente, em muitos lugares, em cursos mesmo mais cult, assim, às vezes por você não ter não passar o que eles esperam de você. Amiga, Hã. isso aí você resolve cortando a franja aqui. Exatamente. Para dar uma alternativa. Já fiz algumas vezes, mas enfim, e é muito engraçado. E aí quando você começa a se provar, e isso em vários momentos eu tive que passar, por ser mulher, e para nós mulheres, gente, é muito intenso, né. E a gente tem um processo histórico aí que junta várias coisas, né. Exato. Eh, por que que eu acho que a mulher é mais, propícia a ter a síndrome do impostor? Além da gente ter que ficar se provando no local de trabalho, além da gente ter que ficar se provando em casa, para as pessoas ao nosso redor, às vezes até para a própria família. Você tem que convencer o seu potencial, você também é desacreditada. Então, quando a gente problematiza, aí agora eu vou trazer polêmica. Uhul! Eu amo, eu É amo. pra isso que eu tô aqui. Demorou. É, eu tava quase indo embora, tava: "Gente, obrigada, não tá rendendo". A gente estava muito pacífica, né. Estávamos É, vou pacíficos, falar mal de quem é agora? hora da guerra, brincadeira. Mas vamos colocar aqui uma polêmica, que é, quando você chama uma mulher de louca, você tá desacreditando ela. "Ah, não, Sim, mas é porque ela agiu descompensadamente". Não, você tá chamando ela de louca, por quê? Qual é a definição de louco? Louco não tem uma pessoa com qualquer distúrbio mental, exatamente. Então ela distorce aquela Exato. realidade. Então é por isso que você é chamada de louca. E aí eu fico me perguntando se isso não reflete no local de trabalho. E aí eu mesmo me respondo, sim, isso reflete. Porque se o seu marido fala para você que você é louca, ou o seu pai fala para você que você é louca, essa visão masculina quando você vai para dentro de um trabalho, dentro de um local corporativo, você tem essa mesma resposta. Óbvio, seu chefe não vai te chamar de louca. Alguns chamam, mas outros não. Mas assim, é velado, tá? É Sim, velado. sim. Não, você está criando situações. Eu hoje tenho sorte de ter chefes masculinos, mas chefes masculinos que de fato me dão uma oportunidade e eles acreditam no meu trabalho. Mas isso é um privilégio, isso não é uma realidade. E aí tem outra coisa, mais uma polêmica. Eu sou da seguinte forma: hoje não no meu trabalho, porque eu não preciso exercer assim, mas sou formada em sonoplastia, tá? uhum. Eu, por muito tempo, quis seguir com o teatro e com a sonoplastia. Falei: "Vou", porque sonoplastia dá dinheiro, teatro me dá prazer, então vou fazer os 2. E ali um Uhum. comunica com o outro. Mas é um ambiente extremamente machista, e eu sou Muito. assim. Se eu chegar e eu já cheguei, tá, em teatros para montar som, para subir, para colocar cabo, para cabear, para microfonar, e o cara que tá lá na cabine olhar para você e falar: "Você vai fazer isso?". E aí eu falo: "Macho, eu vou". E eu não tenho que nesse dia não existe síndrome do impostor.
Nesse Exatamente. dia não existe. Falo, macho, Nenhuma. nenhuma. Macho, eu vou te enfrentar e eu vou esfregar na tua cara que eu sei subir uma escada, que eu sei botar um Uhum. fio. Porque você acha que nem isso eu sei fazer? Porque quando você chega numa cabine de som, o cara quer te explicar até o nível da tomada. Ele quer falar assim, ó, Volume. tomada branca 120, tomada vermelha 220. Todo mundo sabe, é uma linguagem universal, mas por você ser mulher, porque eu já vi homem dentro da cabine. Homem dentro da cabine, o cara fala: ah, consegue se achar aí? Precisar de alguma coisa, é só chamar. Então, assim, Uhum. ali naquele momento é uma guerra declarada. E às vezes você fica assim, tudo bem, vai. Você vai para o confronto? Vai. Mas depois você fica consigo mesmo pensando: caramba, será que eu de fato sou boa nisso? Será que de Sim, fato é o meu lugar? E aí, de tantas pessoas falarem, você se desacredita de si mesmo. Peço sim. licença para contar aqui uma história. Por favor. Tem a ver e não tem a ver. Eu tenho uma amiga, né, que ela viveu um relacionamento abusivo por muitos anos, foi casada e tal. E a pessoa que estava com ela falava coisas que ela não, ela falava coisas Que a e pessoa distorcia. Aí a pessoa falava coisas e depois falava que não falava. E aí falava que não fazia. E aí ela, uma pessoa instruída, Uhum. bilíngue, viajada, extremamente inteligente, envolvida com arte, com cultura, começou a duvidar de si mesmo. E aí Uhum. ela começou a ficar tão perturbada com aquilo, que ela começou a anotar num caderno tudo que ele falava. E ela traduziu tudo isso para o local de trabalho dela. Então, tudo que todo mundo falava, ela ano Ela anotava. ela anotava. Ela começou só anotando as frases, depois ela passou a anotar dias, horas, minutos, e isso foi perturbando ela tanto, que ela tem hoje ela terminou esse relacionamento, terapeutizada hoje, mas ela Uhum. tem diários e diários, com dias e dias, anos da vida dela, para Sim. ela não achar que ela estava ficando maluca. Mas isso, gente, é um dos principais. O relacionamento abusivo ele tem várias táticas, né? Então, essa é uma das maiores táticas, né? De eu falei, depois eu não falei. Eu fiz e Não depois eu era não. bem assim, você entendeu errado. Exato, porque você está inventando. E imagine você sendo minada, por mais que você seja uma pessoa letrada, uma pessoa que saiba muito do mundo, cara, se você, existem coisas que o afeto, o sentimento, ele acaba mudando mesmo ao seu ver. Isso é normal. Você apaixona pra você ver. Tudo muda. Até o sol brilha mais forte. É uma coisa louca. Então, assim, às vezes a gente fica, nossa, é impossível isso ter acontecido, mas acontece mesmo, porque a pessoa tá com os feelings, os sentimentos, de um jeito onde a razão não é o suficiente, sabe? Nós somos seres humanos, gente. A gente é movido por várias coisas, não só pela razão, pelo raciocínio. E sim, gente, eu acredito piamente. E até você perceber, Sim. Nossa, já foi. demora muito, porque parece, é normal, Porque você gosta da pessoa, então você dá desculpas, na verdade, né? Você cria ali. Não, às vezes você se culpa mesmo e você dá desculpas. Ah, não, imagina, foi isso porque nesse dia ele acordou virado, né? que Ou eu ela também, também. né, eu sou muito difícil. Eu sou uma Isso. pessoa muito difícil. Exatamente. E assim, às vezes de você se impor, mulheres que se impõem, sabe? Ou fala de um jeito onde criado como masculino, né? Ah, essa posição é um jeito muito masculino de lidar. Então, faça isso para você ver no seu trabalho. Seja uma pessoa que bota sua opinião, que fala. Principalmente se nós tivemos aqui. Nossa, mas é. Ai, não. Uma mulher. Grossa. Desequilibrada. Deve estar Nossa, de TPM. exato. Nossa, Nossa, não uma precisa mulher. gritar. Não tem por que você Aham. tá me tratando assim? Teve problemas em casa? Dormiu de calça jeans? Isso, Olha. exatamente. E você não precisa nem é só falar um pouco mais firme, ter uma posição, seja contrária, que o bicho pega. E assim,
E é muito louco, porque como é estrutural, eu já passei por situações, gente, onde eu estava num ambiente só de mulheres. Mas por eu ter uma posição, muitas vezes já estive em um ambiente super tóxico, porque é estrutural. Sabe? Gente, como assim? Que loucura! Que loucura! Assim, é muito mais difícil, às vezes, reconhecer nesses lugares, nesses ambientes, porque você fala, não, isso não pode estar acontecendo aqui. Aqui não é, não tô nesse lugar tóxico. E aí, inclusive, contando um pouco também, esse lugar onde eu fui, que eu acho que eu sofri um dos maiores momentos, seja moral também, né? Que foi formado por um ambiente feminino. Foi um dos lugares depois onde depois eu fiquei muito assim, gente, eu acho que eu não sei fazer mesmo. É esse lugar meio que a Thalita falou da amiga dela, assim, tipo, de duvidar do que você. Não, realmente, eu acho que fui tão minada ali, né? Veladamente, daquele jeito, né? Daquele jeito que mulheres sabem fazer. Mas enfim. E Eu depois lembro disso. depois eu passei, assim, por das fases mais bads, assim, até com os meus outros coletivos, com os meus outros trabalhos, porque eu comecei a me sentir, tipo assim, não, realmente eu não sirvo pra. Muito difícil. E só para juntar isso que você falou, eu acho que a gente tem essa questão de não vamos construir essa rivalidade feminina, mas eu acho que isso também está muito dentro de uma bolha que a gente convive, que nem Sim, sempre é fácil diluir essa rivalidade. E assim, você traduz algumas promoções, algumas contratações em conseguiu porque dormiu com o chefe. com E certeza. e quando você ouve isso de outras mulheres, desvalorizando o próprio trabalho da mulher, porque ela não está só desvalorizando o seu trabalho, ela está desvalorizando o próprio trabalho dela. Porque se um dia ela crescer, vão falar a mesma coisa dela. Ah, falava Exatamente. tanto que, ó lá, fez a mesma coisa. É, é difícil a gente desassociar, porque, como você falou, é estrutural, mas a gente Uhum. também tem que ter essa percepção e essas conversas para falar, gente, quando uma de nós está lá no topo, ainda que não sejamos nós, estamos ocupando espaço. E eu acho que é Exato. isso que é importante. E aí não tem a ver com profissional, né? Tem a ver com a figura feminina. Eu estou falando da figura feminina. A figura feminina estar lá é importante. Sim. E acreditar, as pessoas que estão ali no seu coletivo, acreditar que você pode, como líder, liderá-las, é mais Ex- importante ainda. Porque Exato. eu acredito que tem um peso muito grande o cara te desacreditar. Mas uma Mas mulher. exatamente, Thalita. Esse é o ponto. Esse é o não é que é assim, eu acho que pra mim o mais difícil de digerir não é homens desacreditam de mulheres todos os dias, todas as horas. Eu acho que isso pra mim que foi o mais difícil. Quando é num lugar onde era pra nós somos pares, né? Então é horrível, né? Mas enfim, meninas, É. vocês acham que de alguma maneira tem algo positivo no sentimento de de autossabotagem? Então, bom, eu acho que sim, ajuda um pouco, porque faz você refletir. Eu realmente, mas ai, será que eu não vou dar conta? Mas aí você pensa, o que pode dar errado? Porque quando eu começo Isso. a entrar em pânico por alguma coisa que ainda vai acontecer, eu pego e falo, tá, ok, mas espera aí, vamos racionalizar. Às vezes eu preciso racionalizar. Eu falo, tá, o que pode dar errado? Então vamos supor aí uma situação que eu ficaria extremamente eh, com medo seria de trabalhar dando aula, por exemplo, na própria Cambridge. Vamos lá, que eu vou fingir que Eu eu vou apliquei para a projetar, eu vou vaga e vou projetar. seguir. Eu vou jogar pro universo. É tipo isso. Consegui. Tô lá, good Aham. morning, morning, né? Rasgando o meu britânico. O que pode exatamente dar errado? Aí eu penso, pode dar errado que eu não saber o que eu tô falando. Mas você vai entrar numa aula sem estar preparada? Uhum. Não, não Você vou. começa a Então, racionalizar. É. resolveu. Essa parte você já resolveu. Outra coisa, o que pode dar errado? De vir pra cá. E se eu não conseguir pegar o avião, porque a primeira vez que eu tinha viajado de avião, assim, eu tinha vindo uma vez de Curitiba pra São Paulo, mas aí
Uhum. é uma coisa, né, eu estava com a minha mãe, é uma coisa. Só para viajar de avião, tinha só feito isso. Mas aí você vai pegar um avião para outro continente. Mas será que eu vou conseguir? Mas o que que Sim. pode dar errado? E racionalizar, para mim, racionalizar, eu tiro muita coisa que e também você prevê o que pode dar errado. Tenta Para fazer mim é essa isso. tenta ter essa Verdade, né? previsibilidade. Isso. Isso! É uma coisa boa, é uma coisa boa mesmo. Alguma coisa boa tem que ter, né. Olha, eu nunca pensei em positividade na questão da síndrome. E aí eu tô ouvindo vocês falarem para tentar entender por que que isso não acontece comigo. Meu Cheguei à Deus! conclusão meu Deus. Cheguei à conclusão que o meu problema não tá no começar, o meu problema está na execução. Então eu não tenho medo de começar. Ah, Sim, vamos lá nos desafios. Eu sou uma pessoa contraditória nesse ponto, porque eu gosto muito de estabilidade, mas eu também gosto de coisas novas. Então, assumir aquilo novo não me causa pânico. E essa questão de tentar ser melhor, de buscar coisas, é uma coisa que eu já tenho. Então, assim, se você. Ah, a Mai me mandou: olha, o tema é esse. Tudo bem, eu tenho uma noção ali do que é. Vamos ver, clinicamente, do que se trata. Vamos ver ali como identificar, para poder falar, porque de mim eu já reconheço. Então, é uma coisa minha. O meu problema, onde vem a vozinha, onde vem essa coisa toda, é na execução. Aí talvez a coisa positiva mas hoje, tá? Não vou falar sim, que foi sempre assim. Hoje eu tenho ferramentas para conseguir lidar com certas frustrações. Então, assim, primeiro que quem tem síndrome do impostor vive sempre no futuro, e se tiver ansiedade é pior ainda, tá? Então a exatamente. gente tá vivendo lá na frente. Vixe, a gente tá jogando, a gente é muito mais negativo do que positivo. A Verena falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu sempre penso no que vai dar errado. Em algum momento você pensou no que vai dar certo? Coisa de terapeuta. Minha terapeuta já me perguntou isso. Já começou? É isso. Já começou um projeto sem pensar no que vai dar errado? Mas tem essa opção de dar certo? Aí que tá. Tem, porque o mesmo que te motiva para você fazer um bom trabalho quando você acha que vai dar errado, é a mesma coisa que te Teria que ser motiva Uhum. quando vai dar certo. Mas a gente tá tão preocupado com as coisas que vão dar errado que a gente não fez. Olha, aí tudo que a gente começou lá atrás vai fazendo sentido agora. A gente tá tão preocupado no que vai dar errado que se não der errado, a gente também não olha para o que deu certo. A gente só sim, sabe que não deu errado. É, exatamente, nossa, é verdade. exatamente, exatamente. Isso faz com que, com essas ferramentas que eu tenho, fazer ali um cronograma, fazer ali um mapa do que aconteceu, identificar aonde foi que eu não gostei. E aí eu consigo, talvez essa seja a parte positiva, que Sim, é conseguir mapear, né. isso. E aí você corrige. Agora eu já sei, corrige. Vai ter uma outra coisa que provavelmente eu não vou. Sim, Acertei. É isso, acertei. Hoje foi. Amanhã vai ser um caos, mas hoje foi. E para mim com aula é muito assim. exato. Trabalhar com pessoas é muito assim, né. Ter um trabalho que você tem pessoas é muito assim. Você não nunca Nossa, sabe o que hoje que eles foi vão trazer, né? exato, hoje foi maravilhoso, nossa, foi que diazão, né. E Uhum. em outro dia você pode Nossa, pensar a mesma as coisa inversa. mesmas as Nossa, que mesmas diazinho. crianças as mesmas Oi? crianças, Exatamente, com os completamente mesmos diferentes. estudantes, com a mesma equipe, e pode acontecer. Sim, mas vocês têm algum alerta? Vocês conseguem diferenciar, entender também, insegurança, aquela insegurança natural, e o que é aquela coisa que vai te paralisando mesmo, que é essa síndrome do impostor? Vocês têm alguns na prática, vocês têm alguns sinais? Vocês conseguem ver, tipo: "Nossa, isso tá exagerado"? Ou não, acontece mesmo e depois de um tempo que vocês conseguem perceber? Eu acho que
convivendo há 33 anos com Comigo comigo mesma. mesma, você tem alguns sinais, assim, e tem coisa que de novo, não é uma coisa que você: "Ah, do nada um dia eu vou acordar e vou saber lidar com tudo isso", não é assim. Então aqui são anos de terapia, de estudo, de treinamento, né. O que que acontece? Eu sei identificar, não 100%, mas em alguns casos. Eu sei quando é a minha ansiedade falando, eu sei quando é a ansiedade que é só superficial, que todo mundo tem, eu sei quando é, eu sei quando é uma insegurança, eu sei quando é um medo, sei quando é a síndrome do impostor, sei também quando realmente não vou dar conta. Não foi bom mesmo, não, Não foi ruim mesmo, foi foi uma ruim mesmo. péssima escolha, sabe? Sei Fiz reconhecer. fiz ruim, fiz ruim. E aí, o que que muda? É como você age. Não tô dizendo que isso não vá te eu nem sei se essa palavra existe, tá? Vai te Estamos esmurecer, sabe, vai aham. ficar um pouquinho mais murcha. Murchinha. Por um tempo, você vai ficar se questionando o tempo todo se você está no caminho certo, se é isso que você quer, quantas coisas suas você vai ter que confrontar, se você está regredindo, o que eu acho que não, porque quando você começa esse diálogo com você já é uma grande evolução. Opa! E como? Então, assim, são lugares que não é fácil, que é possível identificar, mas a identificação não é a cura, e às vezes Não, é mais difícil sair. Então eu tenho mecanismos para identificar, mas nem sempre eu sou bem-sucedida na forma de lidar com eles. sim. E você, Vê? Eu acho que o segredo mesmo é identificar. Você conseguindo saber até onde isso é, porque aí isso é coisa da sua cabeça e até onde é uma insegurança real. Então vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Eh, eu vou lá para Cambridge. Uma coisa é, uma Pode falar. uma coisa é, ai, será que o avião vai cair? Ansiedade, miga. Vamos lá, calma Amiga, aí. exatamente. Ai, será que eu vou dar conta porque eu sei o que vai? Será que eu vou entender o que eles estão falando? Amiga, você vê filme. Por que você não vai entender o que eles estão falando? Você já foi em curso, você já não sei o que. Então, você saber, cada insegurança que vir, você rebater com uma coisa, também ajuda você a entender, como disse a Thalita, de onde vem cada coisa. Onde é só ansiedade, onde é um pensamento intrusivo, vai, abre a janela do avião agora. Onde é um pensamento que é simplesmente uma noia sua, e não necessariamente uma. Porque, como a Thalita disse, o impostor não tá. Cadê? Cadê? Tá aqui, essa aqui, o impostor, tá bem aqui atrás. Não é assim, né? Então, é uma coisa que ele vem, e quando ele vem, é saber identificar o que, que é esse pensamento. É um pensamento que realmente tem sentido? Ah, então, se eu tô com medo de não entender o que eles estão falando lá, então vamos aumentar o vocabulário, já que é esse o problema? Então, por exemplo, né? Então eu acho que tentar, quando o pensamento vem, tentar racionalizar ajuda a poder identificar também de onde tá vindo, para poder encontrar um caminho para que ele encontre a porta e vá embora. E mesmo que tenha que passar pela gente, mas pelo menos ele passa e vai embora. Mas eu acho que vocês conseguiram praticamente dar uma ótimo, que é identificar da onde ele vem, né? Identificar da onde vem esse sentimento. Vem de uma coisa que eu realmente estou falhando, que realmente, eu não tenho esse recurso, não tenho essa prática, ou é um medo de não chegar nessa expectativa, por exemplo, né? Então, eu acho que de não alcançar, ou de, não quero passar nenhum perrengue. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Se você se coloca numa situação nova, você vai passar por várias coisas que vai te tirar daquele lugar mais tranquilo da vida, lógico. Mas eu acho que é muito saber de onde vem mesmo, porque tem coisas que, como vocês disseram, tem vários sentimentos, e às vezes eles vêm atrelados, né? Porque a vida adulta, ela não é brincadeira, ela não é para amadores. Pode falar, Vê. Amiga, só para falar, você falou do perrengue, daqui a pouco vem o nosso podcast. Sim, gente, logo logo tem projeto novo, tá? Que é Ai, uma que deixa essa maravilha!
Essa minha deixa, ela é uma deixa programada. Ó, eu e Verena logo, logo temos aí um podcast, com certeza a Thalita participará, sobre perrengues, mas esse é pra dar risada mesmo, tem um momentinho filosófico? Tem, mas esse é pra Tem gente informação, mas a gente tem tudo. mas tem que pisar na jaca, esse é mais Lógico. Não, que engraçadão, viu? delícia. História de perrengue é o que vocês querem? Opa! Exatamente. Aham. Espera aí que eu já tenho, espera aí que eu já tenho Deixa eu muito. acessar o meu arquivo. Sobre o que vocês querem hoje? Qual é o tema de hoje? O que é? Mas mas é isso mesmo, menina, saber identificar da onde vem esse sentimento, eu acho que é um grande passo. E aí, pra terminar aqui, meninas, mas eu acho que eu já sei a resposta. Estamos lá, felizes e alegres, vivendo num dia tranquilo. Vem a síndrome do impostor. É, se deixar levar e passar por isso, ou lutar até o fim? A luta na hora. Na hora já, mas espera aí, mas vamos parou com isso, imagina. Imagina, olha o que você tá, olha tudo que você tem, imagina, parou com essa palhaçada. Não quer dizer que é o que acontece sempre, tá, gente? É o que a gente também não- gostaria que acontecesse. É lutar ou passar por ele, E entendeu? também não quer dizer que funciona. Muitas vezes a impostora fala: "Você é sua louca, sai daqui, deixa eu continuar". Então, realmente, você não vai conseguir. E você, Thalita? Passar por ele mesmo, aceitar ou lutar até o fim? Olha, vou dar uma opção aí, que é levantar, pegar um café e falar: Isso. "Não tem tempo, agora Não tem não, tempo. Não tenho agora tempo não". pra Olha o isso. cenário que você tem que bater a meta, tem que entregar a produção, tem que fazer Aham. isso, não dá tempo. Gerir Sobre muitas coisas. É isso. Por isso que quando você chega em casa, você tá como? A mente esmigalhada, assim, porque você ficou aqui, ó, batendo. Eu costumo falar, imagino que vocês também, como professoras, vão entender muito o que é isso. Porque eu falo para as pessoas, quase ninguém entende. Que é, Uhum. gente, eu tenho uma equipe e eu bato o dia inteiro, às 8 horas, a 100. Então, assim, eu não diminuo, eu bato a 100 toda hora. Exato, O jeito de voz, eu tô sempre muito tentando ser mais empolgada, porque eu exato, preciso motivar. Isso, imagino que na educação também seja a mesma coisa. Você precisa trazer a exatamente. pessoa para você. Se eu falo assim, ninguém me ouve. Então eu tenho que estar o Total, tempo todo imagina. aqui, ó. Tananana. Chega em casa, eu tô assim, eu não quero conversar. Ah, eu tô. Exato. Eu vou com a Verena. Bora pra luta, filha. Vai lá, toma um café, lava esse rosto, passa um Isso, vamos lá. batom, joga esse cabelo vermelho e vem. Vem que a vida Exato. tá pra você. É isso. Colo coloca o cabelo pra jogo. Gente, com certeza esse também é meu pensamento, eu quero lutar contra isso. Às vezes não dá, Com mas eu certeza. quero lutar contra isso. E, gente, só um adendo aqui que a Thalita disse, eu tenho meu companheiro aqui, ele tem um outro tipo de trabalho, certo? E o meu, e aí gasta eu sempre falo isso na escola, né, eu gasto todo o meu carisma com os estudantes, com as Uhum. minhas aulas. Aí quando eu chego em casa, é a mesma coisa que você, Thalita. Às vezes eu chego, aí o Yuri quer conversar alguma coisa, né, que é meu companheiro, quer falar alguma coisa, alguma história. E eu tô no sofá assim, gente. Aí eu pego alguma coisa pra comer, alguma coisa básica. Aí eu liguei a televisão. Eu fico assim, ó, vegetando por uns 40 minutos, eu juro por Deus. Aí ele vem conversar. Ele vem falar alguma coisa. Ai, amor, aconteceu tal coisa, tal. Porque eu tento não jogar nele também tudo isso, né? Toda essa exaustão mental. A gente pode conversar depois? A gente pode falar sobre isso outra hora, daqui a pouco, ou nem hoje, às vezes, dependendo do dia, terça, sexta, eu não tenho pique, eu tenho um turno de alto risco. Não, e, Ai, ó, amiga, super entendo. meu também. Ó, e falando que tem dia que você chega lá em cima, muito animada. No dia Uhum. seguinte, também tem um companheiro. O Alan também acha. Eu acho que ele e o Yuri são muito parecidos, que eles são muito filosóficos. Eles querem falar muito, porque eles assistem um vídeo, eles querem contar. E Nossa, meu aí, Deus! tipo assim, tem dia. E, gente, eu juro, eu tento, porque eu sei que a gente precisa nutrir essa outra parte da nossa vida. Exatamente, óbvio. Mas aí ele começa a conversar e eu escuto 30 segundos e de repente eu desligo. E eu Exatamente. só tomo consciência que eu desliguei quando eu religo. Então, assim, Assim, o que que ele estava falando, será? eu tava Meu falando. Deus. Mas E aí aí
E assim, meu, são 3 anos vivendo todos os dias juntos, então hoje ele já sabe quando eu desligo, aí ele para. Exatamente. Uhum. Aí ele A gente para também. porque senão ele vai ficar frustrado, e aí eu não vou conseguir, Né, o que precisar. Eu também tô há 3 anos com o Yuri, que coisa engraçada, morando junto. Ele, tipo, também, agora às vezes ele até fala assim: "Ah, você não quer conversar agora?" Às vezes ele já vem assim, né, entrando meio de miudinho: "Você não quer falar agora, né?" Deu. E, né, você só não vai repetir se você estiver trabalhando com adultos que estão realmente muito focados. Aí você consegue, talvez, não repetir alguma coisa. Mas mesmo assim, a quantidade de vezes que você repete. E nas minhas aulas, as aulas para mim que mais sugam são com as dos de 3 anos. Porque eu não falo o mesmo idioma, eu falo, mas eu não posso falar o mesmo idioma que eles. Então eu tenho que trazer a atenção e fazer que eles me entendam absolutamente tudo comigo, com o meu corpo. Então Exato. é Você impressionante fala também como eles inglês com aprendem e eles, né, tal. você fala inglês com eles a todo cem momento por com cento crianças de não 3 tem. anos. Não tem. Desde os de 2 aninhos, que eu dou aula para a partir de 2. Então não tem como, você precisa. E aí é muito mais teatral do que tudo. As aulas dos de 3 aninhos são muito teatrais. Então eu saio de lá parecendo que eu acabei de fazer uma peça. Eu não Sim. quero falar com ninguém. Preciso me recompor. Exatamente. Eu nunca falei isso pra ninguém. E eu não consegui encaixar em nenhum momento nesse negócio aqui. Mas eu nunca Pode falei falar. isso pra ninguém. Eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém. Mas todas as vezes antes que eu entro num palco, eu falo: ai, caralho, por que eu escolhi essa merda? Porque eu tô aqui, filha da puta. Super normal, não é? eu Super normal. já fiz isso também, tá? Sim, Toda gente. vez que antes no Romeu e Julieta, então era ainda pior, porque a peça era com uma precisão cirúrgica. Então você fez. Exato. Você fudeu a peça. Não, não é que o Fudeu. outro pode falar assim, ai, saúde, meu querido Voldemort, seguimos aqui a nossa peça. Não! Não, muito, muito. Mas isso aí acontece comigo sempre também. Quando eu vou entrar, aquela ansiedade, aquele nervosinho, né? De E antes, a eu falo dor de assim, gente, barriga! que masoquismo é esse? Por que que eu faço isso comigo? Já tive esse pensamento também, pô. Eu acho E que a, isso e a aí dor é de barriga! O teatro, o exatamente Ruth que sabe. O que pra a quem. gente falou. Nem me fale, gente, como a gente usou o banheiro naquele Rude Escobar. Socorro! Que a Nem gente todos, nem apresentou. todos. Tem alguns que mal tem. Cadê? É. Eu ia só falar que quanto mais eu escuto, mais eu me identifico, né? Eu acho que já tinha uma identificação antes, agora a gente tem muitos pontos identificados, assim. Mas o que que eu acho que fica, né, para essa conversa de hoje? Lembrando que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, então serve para Exatamente. mim. A gente está sempre em busca de uma perfeição, né? A gente quer sempre uma perfeição. Só que a gente nunca vai atingir essa perfeição, porque vai ter sempre uma pessoa, uma régua, um parâmetro que você não cumpre. Para alguém, você vai estar sempre fazendo alguma coisa errada. A diferença é, para essa pessoa eu me importo, para essa, nem tanto. Então, assim, são coisas que a gente vai abandonando. Não vou falar de amor próprio, porque é isso aí, é um trabalho que a gente tem que fazer, mas é, Outro acho que programa. o que fica é essa identificação, sabe? Identificou qual é o problema? Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso fazer ali as minhas correções? Ler, a gente já tem livros para isso, a gente já tem pesquisa Sim. para isso. É uma coisa difícil de conviver, principalmente no início da vida. A gente tem o privilégio de ter 30 a mais, tá? Eu falo Oh, que tem. a gente é do de repente 30, sabe? A idade do Exato. sucesso. Então, eu acho que ter mais de 30 já é um privilégio. Sim. Mas para quem está mais novo e está vivendo com essa síndrome do impostor, é respira e não se paralisa. Porque não tem como parar, Uhum. gente. Não Não parem. Alguém comentou do Ney falando se correr, foi a Verena, né? Se é. correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, assim, Herdeiro? Mas, meninas,
papão, hein? Adorei, maravilhosas. E pra finalizar aqui, né, queria que vocês deixassem aí as redes sociais de vocês, ou um trabalho aí que vocês estejam também, vocês podem divulgar aqui agora, ou qualquer coisa que vocês queiram falar nesse finalzinho aí, pra gente se despedir. Já quero agradecer imensamente ter vocês aqui, e que bom que a gente teve esse momento aqui de partilha, de conversa. Muito obrigada, quero agradecer imensamente, amiga, que foi sensacional. Muito grata por poder estar aqui, poder participar, finalmente, já estava assim, enfim. Vários episódios eu falo dela. A mudança era comigo que ela estava na praia. Gente, tem vários episódios que eu cito Verena aqui. E queria agradecer. E, bom, Verena Cervera em todas as redes sociais. E prometo aí um TikTok bacana. Olha aí. Prometo um projeto de Só TikTok. promessa mesmo. O nosso podcast também, mas aí vem aí. Vem aí, isso. Vem aí. Vem aí. Rede social, Thalita Alecrim, em tudo, basicamente tudo mesmo. Ainda a síndrome do sabotador, do impostor, tá aqui nas minhas costas, então não tive coragem de ter TikToks, nem YouTubers, nem podcasts. É por Então- isso que eu tô aqui. Vamos ver se eu me empurrando, vamos ver se sai. Agradeço imensamente o convite. Verena, não te vejo há anos. Então é um prazer inenarrável poder estar contigo. Desejo todo sucesso para vocês. Venha o podcast para a gente contar os perrengues aí. Foi um prazer. Meninas, muito obrigada. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!